Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 21 de setembro. A gente mostra nessa edição as consequências de uma dívida de uma empresa chinesa para a economia mundial. Bolsonaro discursa hoje na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em Mato Grosso do Sul, as vendas de fogão a lenha aumentaram. E as hidrelétricas do sul e sudeste do país estão operando com menos de 20% da capacidade. Os Estados Unidos vão suspender a partir de novembro as restrições de entrada no país para quem se vacinou contra a Covid-19. As viagens aos Estados Unidos aos poucos voltam ao normal. Washington anunciou nesta segunda-feira que vai levantar em novembro as restrições de entrada no país pela pandemia de Covid-19 para todos aqueles que estejam vacinados e se submetam a testes e rastreamento de contatos. As restrições de viagem foram impostas há 18 meses pelo ex-presidente Donald Trump quando começou a pandemia de coronavírus. A flexibilização marca uma mudança significativa por parte do governo do democrata Joe Biden e responde a uma grande demanda dos aliados europeus. O anúncio ocorre em um contexto de grande tensão entre Washington e Paris, após uma aliança estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que arruinou um acordo de venda de submarinos da França para os australianos. As fronteiras americanas estão fechadas para milhões de viajantes internacionais, inclusive para os vacinados, o que causa dolorosas situações pessoais e familiares, assim como uma crescente impaciência, particularmente entre os europeus. A União Europeia anunciou em 30 de agosto o retorno das restrições às viagens não essenciais ao seu território a partir dos Estados Unidos, embora tenha deixado aos países membros a possibilidade de levantarem a proibição para as pessoas totalmente vacinadas. Hoje o presidente Jair Bolsonaro deve discursar por volta das 10 horas da manhã no horário de Brasília, abrindo a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ontem o presidente esteve em um jantar oferecido pelo representante permanente do Brasil nas Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em Nova York. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Segundo o Itamaraty, a conversa foi sobre as relações econômicas, sobre a cooperação no âmbito da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença, além de temas ambientais e de saúde. O presidente e o primeiro-ministro falaram sobre os programas de vacinação no Brasil e no Reino Unido e destacaram a parceria da Fiocruz com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que garantirá a produção nacional de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Bolsonaro também afirmou compromisso com o desenvolvimento sustentável em preparação à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será realizada em novembro no Reino Unido. Nesta terça-feira, Bolsonaro discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ano passado, em função da pandemia, o encontro de líderes mundiais foi realizado de maneira totalmente virtual. Este ano será de modo híbrido. Alguns vão participar presencialmente, outros vão enviar vídeos gravados. Jair Bolsonaro preferiu ir a Nova York com uma comitiva de ministros. No domingo à noite, o ministro do Turismo, Gilson Machado, publicou uma foto que mostra o presidente e os ministros que o acompanham comendo pizza em uma calçada de Nova York. O ministro do Turismo também postou um vídeo onde explica que o meio ambiente será um dos principais temas abordados na Assembleia. O nosso país tem sofrido constantes ataques por parte da imprensa nacional e internacional. E nada mais democrático do que ter a atenção do mundo para mostrar a realidade dos fatos e reforçar tudo o que vem sendo feito pelo Brasil. Somos o país mais democrático da América Latina e um dos mais preservados do mundo. Na ausência de Bolsonaro no país, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, assumiu a presidência do Brasil. A passagem do comando foi realizada no domingo à tarde, pouco antes de Bolsonaro embarcar para Nova York, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Também estão presentes na comitiva presidencial o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Ramos, e o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha. Por 12 votos a 0, o Superior Tribunal de Justiça tornou o governador do Amazonas réu em um processo sobre desvio de recursos públicos. Wilson Lima, do PSC, é acusado pelo Ministério Público de envolvimento em um suposto esquema ilegal na compra de respiradores para o tratamento de pacientes com Covid. A Procuradoria-Geral da República estima um prejuízo de R$ 2 milhões aos cofres públicos.
Outras 14 pessoas foram acusadas de participação nesse esquema. Em nota, Wilson Lima diz que as acusações não têm fundamento e que não recebeu qualquer benefício em função das medidas que tomou como governador. As usinas hidrelétricas do sul e sudeste do país estão operando com apenas 18% da capacidade de armazenamento. A previsão é de que até o final de setembro a capacidade caia para 15,2%. As informações são do Operador Nacional do Sistema. Cerca de 70% da geração hídrica do país é abastecida por estes reservatórios, que já registram a pior média mensal de ocupação em setembro desde a série histórica, que começou em 2000. Nesse mesmo mês do ano passado, o índice era de 39,6%. Em 2001, no ano em que o país enfrentou uma crise energética, setembro terminou com 23,4% de volume de água nos reservatórios. Nas últimas décadas, o pior nível foi em novembro de 2014, com 15,81%. Dentro do sistema, as usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos são as mais afetadas. Elas chegaram a registrar 0% do armazenamento, mas continuam operando com um volume morto. Hoje, o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O que colabora para que este problema cresça é a falta de chuvas no sul e sudeste. Para diminuir o impacto, o governo tem autorizado o acionamento das termoelétricas, que tem custo maior. O governo também pretende fazer uma contratação simplificada de energia e de reserva de capacidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não haverá racionamento. Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje em algumas regiões do país. A cidade de São Paulo ontem teve o dia mais quente do ano, com média de 36 graus, o que é atípico para essa estação. A capital paulista registra agora 23 graus, a máxima pode chegar a 33. São Cristóvão e Sergipe tem mínima hoje de 22 e máxima de 28. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o dia continua quente, com máxima de 41 graus. Em São José, Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens, tem chance de chuva ainda hoje e as temperaturas variam ali entre 14 e 22 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, nesse momento está fazendo 23 graus e a máxima pode chegar a 36. Com o alto valor do gás de cozinha e as pessoas ficando mais tempo em casa por conta da pandemia, a solução foi recorrer ao fogão a lenha. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, as vendas aumentaram cerca de 80%. O fogão e o forno são alimentados ao mesmo tempo pela lenha. O conjunto custa a partir de R$4.000. Tudo é feito sob encomenda. Na loja, as vendas desse tipo de produto aumentaram 30% nos últimos meses. Com essa demanda de restrição em ficar em casa, o pessoal acabou achando que precisaria dar um upgrade no seu espaço gourmet. Então nós acreditamos que seja por isso o acréscimo, né? Três bocas. Esse fogão a lenha custa R$350. Tá vendo esse acabamento aqui em mármore, ó? É uma segurança para a pessoa se encostar aqui e não queimar. Tá chegando essa crise do gás, essa crise que estamos vivendo aí. Então ela está sendo mais procurada agora. Aumentou mais ou menos uns 70, 80% assim, rapidão. O seu Milton deixou um emprego em uma metalúrgica em 2018 para fabricar churrasqueiras e fogões a lenha. Naquela época, muita gente já estava migrando para o fogão a lenha. A lenha, conforme a vida da pessoa, ela consegue de graça, né? Passa numa construção, ela leva a lenha, já está o almoço garantido. Passa numa árvore que o bombeiro esteja cortando aí, então se encontra em todo lugar. E além disso, é R$6 um pacote e dá para fazer uns 3, 4 almoços. Aqui são fabricados no mínimo 15 fogões a lenha por mês e tem até fila de espera pelo produto. Tem gente que chega e fala, ó, eu não quero assim, o meu eu quero um pouco maior, daí vai aguardar um instante para nós fazer, geralmente uma semana. E com o preço do gás perto de R$100, ele tem muita lenha para queimar. Estamos com um projeto de aumentar, comprei 2 novas máquinas para a gente trabalhar, entendeu? De solda. Apesar do preço da matéria-prima estar lá nas alturas, mas ainda tá bom ainda.
Caixa Econômica Federal paga hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em janeiro. O saque do dinheiro para esse grupo vai ser liberado a partir do dia 4 de outubro. Também recebem hoje a 6ª parcela do benefício aqueles que fazem parte do Bolsa Família com o número de identificação social NIS, final 3. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil e a gente vai falar também do risco de calote de uma gigante chinesa que põe em risco a economia mundial. Até já! para as 9 no horário de Brasília. Com uma dívida de 300 bilhões de dólares, o grupo de construção chinês Evergrande dá indícios de que pode dar um calote e já compromete a economia chinesa. Aliás, isso põe em risco a economia mundial. A companhia Evergrande é um dos maiores grupos privados chineses, com cerca de 200 mil funcionários diretos e 3,8 milhões de funcionários indiretos. É também uma das principais incorporadoras imobiliárias da China, com presença declarada em mais de 280 cidades. Temores de uma potencial falência aumentam a aversão ao risco nas bolsas. No Brasil, o Ibovespa, o principal índice de ações, caiu 2,33%. Listada na Bolsa de Hong Kong, a empresa já perdeu quase 85% do seu valor de mercado. A Evergrande precisa pagar ainda nesta semana juros por seus empréstimos e títulos. Seu presidente, Xu Jiayin, é a 5ª fortuna do país, segundo a consultoria especializada Hurum. O governo federal lançou a Semana Nacional da Mobilidade e anunciou investimentos de 7 bilhões de reais. Em um encontro virtual liderado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governo federal abriu a Semana Nacional da Mobilidade para discutir estratégias e investimentos para melhorar o transporte público e todos os modais nas cidades brasileiras. O ministro Rogério Marinho informou investimentos na ordem de 7 bilhões de reais. Marinho destacou que a mobilidade é transversal e depende da participação de todos os envolvidos na gestão pública, tanto o governo federal quanto estados e municípios, para a melhoria de toda a população urbana. Nós temos hoje um volume de investimento de mais de 7 bilhões de reais entre recursos do AGU e recursos oriundos de Fundo de Garantia e BNDES nesses 2 anos e meio de governo. Mas em função da pandemia, houve uma dificuldade muito grande de manutenção dos serviços de transporte nas grandes cidades e nas médias cidades brasileiras, uma vez que diminuiu o fluxo de pessoas e isso afetou o equilíbrio econômico-financeiro das concessões espalhadas pelo país. Falo das concessões locais e das concessões interestaduais. A Constituição já definiu que essa é uma atribuição dos municípios. Nós estamos, desde o ano passado, debruçados sobre esse tema. Nós teremos essa semana uma série de eventos relativos a essa questão da mobilidade, desde o estabelecimento de ciclovias até o próprio decreto que o presidente da República promulga no dia de hoje, em que se estabelece uma série de pré-requisitos para enfrentarmos o problema da crise do transporte nas grandes e médias cidades brasileiras. Então, espero que nós tenhamos hoje um bom dia de trabalho, né? Ações que permitam que a médio prazo nós possamos resolver e equacionar e minorar o problema do transporte nas cidades, sabendo que a questão da mobilidade ela é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades, na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos, e a necessidade de que haja uma parceria cada vez maior dos municípios, dos estados com o governo federal, né, buscando equacionar esse tema. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina desenvolvida contra a Covid-19 induziu resposta imune satisfatória em crianças de 5 a 11 anos de idade.
Os dados são dos testes de fase 2 e 3 que foram conduzidos de forma simultânea pelas empresas. A dose aplicada nas crianças entre 5 e 11 anos foi menor. 2 doses de 10 microgramas foram injetadas com 21 dias de intervalo. 20 microgramas a menos do que é aplicado em adolescentes a partir dos 12 anos. Segundo os resultados, a quantidade aplicada produz a mesma resposta imune no grupo mais jovem. O estudo contou com mais de 2.000 participantes de cerca de 90 lugares dos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. De acordo com a imprensa norte-americana, em breve os dados serão compartilhados com órgãos reguladores para que seja feito uso emergencial nesta faixa etária nos Estados Unidos. Segundo a Pfizer, 2 outros estudos ainda estão em andamento. Um com crianças de 2 a 5 anos de idade e outro com crianças de 6 meses a 2 anos. E os resultados podem sair ainda esse ano. O Brasil está há 3 meses sem aumento na média móvel de mortes por Covid. Vamos dar uma olhada agora nos números da pandemia no país. Em 24 horas foram confirmadas mais 203 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 590.955. Também foram contabilizados mais 7.884 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.247.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 556 vítimas diárias. Esse indicador não apresenta aumento há 90 dias, mas ele parou de apontar queda desde o dia 15 de setembro, o que pode ser reflexo das ocorrências que ficaram represadas durante o feriado de 7 de setembro. Já a média móvel de novos casos está em 34.463. Na avaliação da pandemia por regiões, apenas 6 estados registraram alta nas mortes: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 11 estados e 10 unidades da federação apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. Mais de 223 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 142 milhões e 237 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 66% da população. E mais de 81 milhões e 250 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 38% dos brasileiros. A oposição russa denunciou fraudes nas eleições legislativas e o partido do presidente Vladimir Putin afirma ter conquistado a maioria de 2/3 na votação. Após a apuração de 95% das urnas, o partido Rússia Unida tem 49,6% dos votos, muito à frente dos comunistas com 19,2%. Apesar das acusações da oposição, a presidência russa celebrou o que considerou a transparência e a proibidade das eleições legislativas. Um dos líderes do partido governista, Andrei Turchak, afirmou que sua formação conseguiu pelo menos 315 cadeiras, de um total de 450 na Câmara Baixa do Parlamento, a Duma. A maioria de mais de 2/3 é suficiente para modificar a Constituição sem a necessidade de apoio de outros partidos. Mas o resultado representa uma queda para a Rússia Unida em relação a 2016, quando o partido conseguiu 54% dos votos e 334 deputados. A União Europeia criticou nesta segunda-feira uma atmosfera de intimidação no período prévio às eleições e lamentou a ausência de observadores eleitorais independentes. A filha do pintor e escultor Pablo Picasso doou 9 obras do pai à França. Essa é a terceira sessão de quadros do artista desde a criação do Museu Picasso em Paris. Ma mère a souhaité faire une proposition
Minha mãe queria propor obras diferentes, mostrar o caráter multidisciplinar de Pablo Picasso na criação, nos desenhos, nas pinturas, até os ready-made, como dizem, e num tique das Ilhas Marquesas que ele guardou toda a vida e foi transportado de um estúdio para outro. Entre as obras se destacam um retrato do pai de Picasso de 1895 e o quadro Menino com Pirulito sentado embaixo de uma cadeira, pintado pouco depois de Guernica em 1938. As obras sustentam o Museu Picasso de Paris como o maior depositário da obra do artista espanhol. A instituição reúne mais de 5.000 peças de Picasso, incluindo 300 pinturas, além de 200.000 documentos e objetos. A doação das obras faz com que os herdeiros da família evitem grandes impostos por questões de sucessão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou um projeto de lei conhecido como Lei do Mandante. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira. O texto altera a Lei Pelé, que fala sobre a comercialização dos direitos de transmissão. A nova legislação determina que o time mandante passe a ter o direito de negociar isoladamente a transmissão da partida. Anteriormente, o chamado direito de arena era distribuído entre o clube mandante e o visitante, sendo necessário o acordo da empresa interessada em transmitir o evento com ambas as equipes envolvidas no jogo. Em relação ao texto que foi aprovado no Congresso, Bolsonaro vetou o artigo 5º, que proibia emissoras responsáveis pela transmissão de sons e imagens de exibirem suas logomarcas e de seus programas nos uniformes dos times. Cabe agora ao Congresso Nacional analisar o veto do presidente em uma sessão com data a ser marcada. Deputados e senadores podem manter ou derrubar o veto. Caso derrubem o veto, o trecho barrado pelo presidente entra em vigor conforme o texto aprovado no Congresso. As regras do projeto de lei do mandante não se aplicam para contratos assinados previamente, mas ainda em vigor, que seguem sob as regras atuais, com direitos divididos entre mandante e visitante. Também foi mantida a divisão de 5% dos valores arrecadados com a exploração dos direitos de transmissão apenas entre os jogadores das duas equipes. Durante a tramitação do projeto de lei no Congresso, houve tentativas sem sucesso de que o rateio fosse feito, além dos jogadores, também para árbitros e comissões técnicas. Essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.